Boa tarde a todos. Quero iniciar minha exposição lendo para vocês uma coisa muito interessante, que fala do nosso capítulo 18 e que é relatado pelo Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo Chico Xavier. Allan Kardec, durante o repouso, viu-se fora do corpo, em singular desdobramento. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes que o transportou de chofre à nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu: jazem aqui os crucificadores do Cristo? Nenhum deles informou o guia solícito. Conquanto responsáveis, desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio Mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. E os imperadores romanos? De certo padecerão nesses sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois do estágio regenerativo na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje internados no campo físico à beira da remissão. Então dize-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são esses, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Pelo que eu acabo de ler, dá para se ter noção do que diz o item 10 do capítulo 18, que a Dulce começou e eu vou encerrar, que diz: a quem muito se deu, muito será exigido. Sim, né? Porque certamente as responsabilidades são sempre proporcional aos conhecimentos adquiridos. A gente não pode atravessar a jornada terrestre com indiferença, como se a gente atravessasse um campo de trigo, né? Se Deus nos concedeu dons, se Ele nos clareou o discernimento, Ele espera de nós a contribuição devida, né, para a nossa elevação e o desenvolvimento do mundo em que vivemos. Porque quando a gente se desenvolve, a gente ajuda o desenvolvimento do planeta em que estagiamos lá, né? E se hoje adquirimos o conhecimento da grandeza da vida que se estende além da morte, nós temos de viver nesse mundo de conformidade com os princípios redentores que nos facilitariam a marcha. Se a gente vivesse em conformidade com os princípios redentores que Cristo nos passou. Mas a gente é teimoso e está sempre de marcha ré, né? A gente sabe, tem o discernimento do certo e do errado, mas o errado chama mais a nossa atenção. Ele é mais voluptuoso, vamos dizer assim, né? Do que o bem. O Mestre nos ensinou que os bens a nós concedidos são para serem gerenciados de acordo com a nossa capacidade. Quando a gente lê isso, quando a gente lê que o Mestre nos ensinou que os bens a nós concedidos são para serem gerenciados, deixa bem claro que tudo que nós adquirimos, tudo que está ao nosso alcance no planeta durante o período reencarnatório não nos pertence. Porque nada nós vamos levar daqui, né? A não ser aquilo que nós
conseguimos aprender os conhecimentos, a melhoria dos sentimentos, isso tudo é nosso, ninguém tira. Nós levamos e dali a gente vai, a cada volta, a cada nova encarnação, a gente vai aprimorando esses conhecimentos, colocando em prática até chegarmos à nossa perfeição. Mas tudo aquilo que é colocado à nossa disposição como instrumento que nos vai ajudar a evoluirmos, não é nosso, é simplesmente um empréstimo, né? E também dentro das nossas possibilidades, já que uns recebem mais, outros menos, a gente já percebeu que as encarnações são as mais variadas, né? O mapa reencarnatório, quando é feito, ele atende às necessidades de cada espírito, é individualizado. Então, por isso, a gente vê que uns têm mais, outros têm menos, né? Isso porque cada um recebe o necessário ao seu reajuste espiritual. Tudo que eu tenho me foi concedido pela graça divina, pela bondade divina, para que eu pudesse caminhar nesse planeta mais uma vez, em meu próprio favor. O que a gente não consegue entender direito é que a gente trabalha contra a gente. Deus coloca os instrumentos, as ferramentas evolutivas à nossa disposição e a gente despreza. A gente acha que aquilo não é para a gente. Então nós não trabalhamos em nosso favor na maior parte das vezes. A gente trabalha contra a gente mesmo. Por isso, entra encarnação, sai encarnação, entra século, sai século, a gente está aqui. Quantos espíritos, talvez tão antigos quanto nós, já estão em outras esferas? Porque, vamos dizer, foram mais espertos, né? Conseguiram se aproveitar dessas chances que Deus nos deu e se melhoraram rapidamente. A gente é um pouquinho teimoso ainda, por isso estamos na atual condição, né, Fátima? E também dentro das nossas possibilidades, né? Já que cada um recebe mais ou menos, porque cada um recebe o que é necessário. Quem mais recebe, maior responsabilidade vai ter, sem nenhuma dúvida. Alguns de nós se julgam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E por isso se recolhe a ociosidade, se transforma em párias da sociedade, né? Seres inúteis, pesados da sociedade. Já que eu não tenho nada, não vou fazer força para ter alguma coisa. É aquele camarada que diz, gente, eu sou 13, tudo que eu tento não dá certo. Ele não sabe, ou pelo menos ele não quer ver, que ele só está fazendo tentativas erradas, né? Mas ele desiste antes. Então são essas pessoas pesadas da sociedade. Porque aqueles que pagam imposto contribuem de uma maneira ou de outra com aqueles ociosos, né? Outros, em contrapartida, amontoam riquezas materiais, buscam o poder, se esquecem que esses bens aqui permanecem ao final da existência. Então tem aquelas pessoas gananciosas que amontoam bens, não vivem, deixam a família de lado, deixam o lazer, deixam tudo, trabalham sem parar, amontoam riquezas, se esquecendo de uma hora vão embora. E o que a gente vê na mídia a respeito dessas pessoas muito ricas materialmente, que se foram de repente? Brigas homéricas na família, todo mundo quer tudo, ninguém quer dividir, né? Então o que ele conseguiu? Não muita coisa, trabalhou a vida toda, montou um mundaréu de ouro e foi embora. O que ele levou? As desilusões, alguma coisa que ele aprendeu sem nenhuma dúvida, né? Mas o que era material, que ele achou que era eterno, ficou. E foi motivo de muita briga. E aqueles sentimentos negativos dirigidos a ele, aquilo prejudica, aquilo judia, né? E também existem aqueles que correspondem à confiança divina, demonstrando responsabilidade perante as dádivas recebidas, agindo com trabalho, dedicação.
conseguem duplicar os benefícios a si confiados. Então são esses espíritos que aqui vêm e conseguem entender que tudo que foi colocado à disposição dele na presente encarnação é usado como ferramenta em favor dele próprio para a evolução, porque no momento que ele começa a evoluir, ele ajuda a evolução do planeta. E temos alguns espíritos, muitos espíritos naturalmente, encarnados, que conseguem chegar ao fim da presente encarnação, ou da encarnação passada que seja, cumprindo com o seu dever. Claro que são resgatados com muitos benefícios, com muitas benesses, porque trabalharam, porque se dedicaram, porque deixaram a gula, a ganância material de lado. Devemos sempre nos recordar da nossa condição de usufrutuar dos bens concedidos e aprender a conservar no próprio íntimo os valores que levaremos. A gente não é dono de nada, a gente somente usufrui. Somos donos dos conhecimentos adquiridos, somos donos do sacrifício que fizemos para conseguirmos alguma coisa em benefício da nossa reforma íntima, que é sacrificante. Mas esse é um galardão que a gente vai levar de benefícios, porque fazer a reforma íntima e sair dela triunfante é muito difícil. Então isso eu vou levar, Agora, aqueles bens que eu acumulei durante toda a encarnação, eles vão ficar, gente. Quem é que bota dinheiro dentro do caixão? Não é? Antigamente tinha gente que botava, mas isso mostra a ignorância, a respeito das coisas divinas. Isso mostra a ignorância que a terra passava, o povo da terra passava numa certa época. Restituiremos à vida o que ela nos emprestou, em nome de Deus, mas os tesouros espirituais ganhos, as nossas boas obras, serão somados à bagagem das nossas existências evolutivas, que simbolizam os infinitos recursos disponibilizados pelo Criador à nossa disposição, para o nosso progresso espiritual. Então, tudo que a vida nos emprestou, nós vamos restituir. Todo o tesouro que eu acumulei durante a minha vida na presente encarnação ou em qualquer outra, aqui vai ficar, eu vou restituir. Eu fui usufrutuário disso. Eu peguei, posso até ter aumentado o patrimônio com o suor do meu trabalho. Isso não é indigno em hipótese alguma. Construir bens, viver na terra com conforto, com tudo aquilo que os bens, que o dinheiro, que os recursos materiais nos proporcionam, não é errado. Não é como dizem, pecado. O problema é você passar a olhar só para aquele ponto. Você só vai acumulando, deixa todo o resto de lado. Como se a sua vida dependesse do montante que vai acontecer até o final dela, Esse é o erro. A gente sabe que em tudo o exagero é errado, O equilíbrio é que tem que haver. Então, quando nós acumulamos equilibradamente, a gente deixa, os filhos usufruem, ninguém briga, e a gente vai embora desse mundo levando aquilo que a gente aprendeu nessa vida como nas outras. Nessa a gente leva e coloca no nosso mapa, A gente coloca no nosso tesourinho, no nosso cofre de experiências anteriores, mais essa experiência. As experiências positivas. As negativas também a gente bota num cofre porque elas vão ser cobradas, Cada ser humano é responsável pelo que lhe foi concedido, pois a quem muito é dado, muito será pedido. A quem pouco se deu, pouco se pedirá. Não adianta, como eu li agora Humberto de Campos dizendo, não adianta você cobrar de uma pessoa que não tem
noção do que ela está fazendo. Muitas vezes na vida atual, a gente nota pessoas que ofendem, não sabe que está ofendendo. Não é por maldade que fez determinada coisa, deixou a outra magoada, mas não agiu por maldade, simplesmente desconhecia, né? Então, não há que se pedir que essa pessoa retorne e faça o que é certo, porque ela não acha que está errado. Não adianta você pedir muito a ela. Foi pouco, o que se deu a ela foi pouco. Em compensação, vai se pedir também muito pouco. As palavras indicam que aquele que muito sabe tem maior responsabilidade comparado aos que pouco ou nada sabem. A gente pode comparar, no ponto de vista intelectual, um silvícola, vamos dizer, com uma pessoa intelectualizada, com aquele que fez muitos cursos, que fez muitos pós, muita coisa, tem um conhecimento intelectual imenso. Ao lado do silvícola, você pode pedir muito por ele, mas pelo silvícola nada, né? Não dá para você fazer comparativo. Como é que eu posso exigir do que teve muito abrigo intelectual com o silvícola que não teve nenhum? Esse de cá nunca vai conseguir me dar nada de volta, né? Nesse sentido, quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratica, torna-se certamente culpado, porque nada poderá alegar em seu favor no tribunal da própria consciência. Porque, na verdade, nós sabemos que ninguém cobra a gente. Somos nós os cobradores. O dia que a gente descobre que não está bom do jeito que está, que nós precisamos nos melhorar, que se nós viemos para esse mundo e recebemos mais do que fulano, do que cicrano, é claro que eu vou dever mais que ele, né? Nós espíritas, por exemplo, temos à nossa disposição todos os livros esclarecedores, os espíritos que vêm nos esclarecer. Como é que nós podemos, ao final da vida, depois dessa vida, dizer eu não sabia? Só se eu era surda e cega, porque estava à minha disposição. Eu não vi porque eu não quis, eu não li porque eu não quis, eu não entendi porque eu não quis, eu tive preguiça. A porta larga, como a Dulce acaba de me ensinar, era mais atrativa. O espiritismo me exigia muito mais. Então eu preferia a porta de cá. Eu me diverti para danar. Agora eu tenho que pagar o meu quinhão. Por quê? Tem alguém me cobrando? Não. Só que eu não evoluo. Eu também não retrogrado, mas eu não evoluo. Eu vou ficando naquele passinho. E mesmo o pouco de consciência que eu já desenvolvi, ele me acusa, ele me diz que eu estou errado, que eu preciso de mais alguma coisa. Então é isso que me move, é esse resquício de consciência que vai me ajudar, que vai me fazer caminhar, até que ao longo do tempo eu vou evoluindo cada vez mais, porque a cada encarnação eu sou melhor. Eu posso adquirir novas dívidas, mas eu evoluo. Então, cada vez eu tenho uma noção maior da consciência. Ela me dói mais. Eu sou mais sensível aos erros que eu pratico. Consigo enxergá-los? Não, a maior parte das vezes eu posso até fazer com que eles sejam sanados, né? Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito foi concedido. Aqueles que souberam aproveitar, muito será dado. Os bons servos trabalham sempre, pois sabem que o trabalhador da última hora não é aquele que chegou por último, mas aquele que trabalha até o último momento, sem medir esforços para que todos os bens que lhe foram concedidos sejam postos em ação e estejam em movimento para vencer suas provas. Mais esclarecimento e mais fé significam para nós mais amplas obrigações. Tenhamos mais tolerância, mais fraternidade, mais compreensão e mais otimismo, expressando em atos os tesouros de luz que nos brilham na inteligência. E o nosso coração estará preparado para enfrentar o grande futuro feliz e vitorioso, por havermos entendido a tempo que muito se pedirá entre os anjos a quem muito recebeu entre as criaturas. Obrigada.